Olá pessoal, Marcelo Guichard, sou advogado especialista na área acidentária e nesse vídeo agora eu gostaria de falar com vocês sobre o benefício auxílio por incapacidade temporária, que nada mais é do que o antigo auxílio-doença. Houve essa alteração de nomenclatura, então agora passou a se chamar auxílio por incapacidade temporária. Alteração de nomenclatura, porque via de regra o sistema continua sendo o mesmo. O sistema digo quanto à questão da aplicação da lei para esse benefício. Então, o que é muito importante vocês saberem de antemão? Tá? E é muito importante. Primeiro, esse tem que ser o primeiro direito a quem faz jus, a quem é segurado, preenchido o tempo de carência. Então, preenchido aqueles requisitos que são fundamentais para estar encaminhando esse benefício, tá? Ter feito as contribuições para a Previdência, se foi acidente de trabalho, se é segurado, dispensa carência, mas sofreu o acidente, tenham em mente, independentemente da nomenclatura, tá? Que vocês têm que estar acertando com o INSS. Então, esse é o ponto número 1. Esse é um DPVAT. Primeira coisa é Previdência. Ajeitem a situação financeira de vocês. Ah, mas doutor, como é que eu faço isso? Dúvida normal aqui do escritório. Ligo para um 35? Não recomendo. Não recomendo porque isso vai ser feito por um atendente do INSS. E já há uma plataforma hoje, se vocês forem entrar, tanto no celular de vocês, vocês conseguem baixar o aplicativo do meu INSS, ou vocês conseguem fazer pela internet. Então, muito importante, primeiro, é criar essa consciência de vou defender o meu direito. O que eu tenho que fazer? Posso conseguir agendar pelo site? Pode. Preferencialmente tem que ser feito assim. Como eu faço com os clientes aqui do escritório? Como é uma situação muito emergencial para a vítima, aqui mesmo no escritório a gente gosta de encaminhar para ela para não dar erro, porque muitas vezes as pessoas não estão familiarizadas, ou é gente mais velha que não tem muito tato com informática, então a gente acaba fazendo muitas vezes isso para a vítima aqui, né? E muitas vezes de forma graciosa, só para poder tirar ela daquela situação que ela se encontra de vulnerabilidade física e se nada for feito no futuro econômica. Esse direito que não se confunde com auxílio acidente, e qual é a diferenciação dele? Além da capitulação legal, obviamente, e ter locais diferentes na lei do benefício, né? São os requisitos. O auxílio-doença ele não é vitalício, ele é temporário. A pessoa vai estar inapta quando ela recebe o auxílio por incapacidade temporária. E ela não vai estar inapta quando ela recebe o auxílio-acidente. Lá, auxílio-acidente, redução, auxílio-doença, inaptidão. Então, muito importante, gente. Outra coisa que é muito comum e que tem que ser objeto de esclarecimento, e isso é esclarecedor. Tirem essa consciência de pensar assim, como vou bem na perícia? Parem com essa mentalidade. Aqui mesmo no YouTube, tem canais que dizem assim, gente, de advogado, isso é deplorável, isso é triste. Fique 3 dias sem tomar banho e vá na perícia. Que perito vocês acham que vai examinar vocês se vocês não tomarem banho? Então tem coisas que são ridículas. E gente dizendo, uma autoridade, ou que conhece, ou um consultor previdenciário, e com os braços, começa a dar conselhos que são extremamente esdrúxulos, que na verdade não é isso que tem que ser feito. O que vocês devem fazer? Sofrer um acidente. Primeira coisa, ser organizado. Fale com a pessoa que está acompanhando vocês. Peçam um prontuário médico no hospital. Façam uma pastinha com todos os documentos que vocês têm, porque o grande segredo está aqui, ó. O médico, quando for designado a perícia, ele vai olhar se os documentos de vocês eles são atuais. É isso que ele vai fazer. Pô, essa pessoa ainda está em tratamento, ela guarda uma cirurgia, ela fez uma cirurgia recentemente, qual é o tempo de recuperação dela? Muitas vezes, essas perícias, elas são isso aqui, muito breve, é o tato, é o enxergar, é ouvir vocês falando, mas nunca se esqueçam que o periciado, ele também fala com o corpo em movimento. Então, se vocês chegarem lá, eu estou muito mal, estou morrendo, não tomei banho, caminhar, andar e tal, vão receber a alta. Então, vocês têm que ter consciência disso. É um estado de incapacidade total, mas temporário, e quando for marcada essa perícia, vocês têm que levar todos os documentos médicos lá. Senão, não tem milagre. Essa é a questão. Outro ponto que é muito importante que eu tenho visto aqui.
Ah, mas, doutor, eu sofri acidente, meu acidente ele foi de trabalho. Então, eu vou ter que esperar X tempo para encaminhar. Pessoas se confundem tempo de pagamento com tempo de requerimento. Quando o acidente ele é de trabalho, do primeiro ao 15º dia, o encargo financeiro do trabalhador, o salário que ele tem para receber, ele é custeado pela empresa. A partir do 16º dia, ele é custeado pelo INSS. Então, essa é a diferença. Vocês não têm que esperar. Esse é o momento de não esperar. Esse é o momento de entrar no aplicativo, de ir no site e fazer o requerimento. Outras coisas que acontecem muito aqui, e é impressionante o número de, no nosso caso específico do escritório, de funcionários de farmácia que fazem entrega, enfim. Ah, mas eu entreguei lá para o RH da empresa. Aí a empresa encaminhou para o contador. Daí a gente vai ver como é feito o requerimento, tá? Primeiro, que muitas vezes, a pessoa está ali no horário itinerário, que é a hora ainda considerada de trabalho, ou efetivamente exercendo a hora dela de trabalho, o acidente ocorre durante a jornada, muitas vezes o empregador não especifica que foi acidente de trabalho, não emite a CAT, e aí depois vai ter algumas diferenças. Então, por exemplo, acidente de trabalho, a pessoa recebe ali o benefício. Olha, B31 e B91. O B31 é acidente ou doença de qualquer natureza. O B91 é acidente ou doença vinculada ao trabalho. Esses códigos que vão ter ali, que são muito importantes entender, então, tipo, recebi o benefício, ali consta DCB, data da cessação do benefício, DER, data de entrada do requerimento, DIB, data de início do benefício, DIP, data da implantação do pagamento. Então, tudo tem um código, é importante que se conheçam esses códigos. Então, ponto número 1, sofreu esse acidente, vai entrada no requerimento, não espera. Foi acidente de trabalho, diz que foi acidente de trabalho. Nunca se esqueçam que, sendo um acidente de trabalho, quando retornar ao trabalho, vai ter aquela estabilidade ânua, em que a pessoa vai ficar, o segurado, a vítima, vai ficar um ano protegida durante o contrato de trabalho dela, somente podendo ser demitida por justa causa, sem falar também do recolhimento do FGTS, que tem que ser feito pelo empregador. Se é B31 não teve conexão com o trabalho, não tem isso, regras próprias, mas ainda assim pode estar encaminhando o auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária, depois do acidente. Então, muda só a espécie de benefício e os efeitos jurídicos do benefício. Com os documentos todos em mãos, fez perícia, deferido o pedido. Muito comum também o hábito que as pessoas têm de não ler as coisas. Todo segurado que tem uma nova fonte pagadora passa a receber carta da Previdência, passa a receber comunicações da agência da Previdência que ela deve diligenciar em relação àquele benefício. É a cartinha, o comunicado de decisão. O que as pessoas não enxergam? Algo muito importante, que é o seguinte, a Previdência vai dizer assim, vou implantar o benefício para vocês hoje. Aí chega lá a carta de concessão, chega o comunicado de decisão, só que vocês vão ter 15 dias até o término do benefício para estar solicitando a prorrogação do benefício de vocês. Senão eu vou dar alta. Aí chega o cliente e fala assim para o nosso escritório, doutor, a Previdência me indeferiu o benefício. A gente vai, entra no site ali, procura pelo NB, que é o número do benefício, vai olhar ali, está lá o documento, dizendo comunicado de decisão. E a Previdência textualmente escrevendo naquelas poucas linhas que tem do comunicado, isso. Vocês têm 15 dias, se continuarem se sentindo incapaz, para solicitar a prorrogação do benefício. Se não teve esse pedido de prorrogação, o que vai acontecer? O benefício ele vai ter a alta programada, porque se subentende que esse segurado, ele mesmo entende que ele não está incapaz, que ele pode voltar a trabalhar, e como não solicitou prorrogação, ele vai ter que voltar a trabalhar mesmo, né? Ou outro caminho que ele vai ter que fazer é solicitar tudo de novo o benefício auxílio por incapacidade temporária, quando ele poderia ter feito um mero pedido ali de prorrogação para continuar recebendo esse benefício incapacitante. Solicitou prorrogação, certo? O que o segurado vai fazer? Ele vai continuar reunindo todos os documentos médicos dele, ele vai ser organizado para mostrar que ele segue realizando o tratamento médico, para mostrar que aquela lesão segue perturbando e tornando ele inapto para o trabalho ainda,
para a próxima perícia que for designada, ele vai colocar todos os documentos em ordem do último para mostrar para o médico isso aqui. Doutor, eu ainda estou na minha primeira sessão de fisioterapia, eu tenho uma cirurgia agendada, eu ainda estou com meu estado incapacitante. Então, existem macetes que as pessoas nem conhecem. É muito normal chegar na agência da Previdência e ninguém tem nada. Então, o médico não tem como supor que você está em tratamento ou estabelecer uma etiologia ou nexo causal entre a queixa de vocês e esses sintomas, se eles são verídicos ou não, mas sempre que o segurado ele comparece na agência da Previdência sem nada, ele é uma grande pessoa em potencial para estar perdendo esse benefício. Então, organização, saber que você tem que requerer de pronto, sofreu um acidente, é segurado, acidente de qualquer natureza, já contribuiu mais de 12 vezes, essa é a hora da Previdência, né? Acidente de trabalho, já dispensa carência, já pode requerer. Outra situação também, não fiquem esperando a empresa de vocês. Tá? Não façam isso, não fiquem esperando a empresa de vocês. É muito comum aqui no escritório acontecer essa situação. Entreguei lá para o meu chefe. Aí meu chefe não fez nada. E aí quando a gente vê assim, mas tu vai ficar quanto tempo sem benefício? E a conta chegando, o boleto batendo na porta, a pessoa tem que pagar as contas dela, enfim, né? Tem filhos, ou ninguém conta que vai acontecer um infortúnio, mas e quando ele acontece? Então, não fiquem esperando um terceiro. Google, meu INSS, o que eu tenho que fazer? Também é possível anexar os documentos no sistema. Né? É possível estar fazendo isso de uma forma direita, de uma forma coesa, e também é possível estar solicitando a prorrogação desse benefício pelo tempo que ele for necessário. Sendo que, aí trago os requisitos como advogado, sempre a demanda previdenciária, diferentemente das outras ações ordinárias, nesse caso específico, o Supremo Tribunal Federal, ele editou um entendimento e estipulou regras de transição, em que basicamente ele diz isso para a vítima. Não bateu na porta lá e não foi indeferido lá o teu requerimento, não vai vir aqui. Então se criou uma exceção daquele princípio constitucional da universalidade dos direitos, né? Porque se presume que o judiciário, e até por força de lei, não é só uma mera presunção, mas que qualquer debate que tu for ter de natureza jurídica, ele pode ser direcionado para o Poder Judiciário. Aqui não. Aqui a gente tem que ter uma negativa e não pode ser meramente uma alta programada. Então, sofreu um acidente, tenham simplesmente a questão do auxílio por incapacidade temporária, que esse benefício vai com certeza estar ajudando vocês. E o término dele, como já foi dito no vídeo anterior, ele é a data de início da cessação para quem for requerer o auxílio acidente, outro tipo de benefício. Caso de dúvida, vocês comentem aqui embaixo, ou caso queiram ter algum atendimento mais aprofundado, ou sabendo de alguém, ou até mesmo vocês sabendo desse vídeo que sofreu um acidente e quer tirar alguma dúvida, pode estar contatando diretamente aí que vai ser um prazer atender vocês.